dos Espíritos, e hoje com a pergunta 43, ainda sobre o capítulo 3 da criação, falando agora sobre a formação dos seres vivos. A pergunta 43 é a seguinte: quando começou a Terra a ser povoada? Os Espíritos nos respondem: no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Aqui, na realidade, ele vem nos mostrar, e com certeza também Miramês vai trazer maiores esclarecimentos, mas a gente já sabe que todos os germes de todos os seres vivos encontravam-se na Terra em estado latente. E enquanto a Terra, quando, digamos assim, os elementos estavam em confusão, não havia o momento, o ambiente da natureza propício para que esses germes, que encontravam-se em estado latente, pudessem desenvolver. Quando a Terra realmente adquiriu o seu equilíbrio, um estágio de temperatura, pressão, de tudo, propício para o desenvolvimento desses germes que estavam latentes, a vida, os seres vivos, iniciaram-se na Terra. Então, na realidade, tudo já estava previamente previsto. Quando a gente estuda sobre esse capítulo, sobre os seres vivos, a gente observa, lá, inclusive no livro A Caminho da Luz, eles nos falam que tudo, gente, foi previamente planejado. Todas as plantas, os vegetais, até a arquitetura das plantas, o desenho, o modelo que cada uma das plantas, dos vegetais, ocupariam no nosso planeta, tudo foi previamente estudado, tudo foi previamente elaborado para que o planeta realmente fosse criado exatamente conforme o planejamento da espiritualidade superior. Então, realmente é um livro muito importante, um livro que eu recomendo a quem puder ler, porque com certeza nos esclarece muitíssimo sobre o início, sobre o desenvolvimento do planeta Terra, sobre os habitantes do planeta Terra, sobre o projeto de Jesus e de Deus para o planeta Terra. Ok? Mas vamos então ouvir sempre as ponderadas considerações do Espírito Miramês. Ele nos fala sobre os seres vivos. Os planetas do Sistema Solar são filhos do grande astro, e é por essa afinidade que circulam em torno da sua gênese, por vínculos à harmonia de onde vieram, que na profundidade da palavra é amor. A Terra, nos seus primórdios, era como que uma luz líquida a se solidificar, assegurada por fios invisíveis que se chamam gravidade. A temperatura elevada vem comprovar de onde ela veio, e ainda resta no centro do planeta algo da fonte geradora, expelida para a superfície por alguns dos vulcões ainda existentes em vários pontos do mundo. O germe da vida foi colocado por Deus em toda a sua formação, que passou a dormir no seu berço, esperando o óvulo da divindade para dar início à formação dos seres vivos, no planeta já solidificado e refeito da grande confusão telúrica. Chuvas e tempestades assolaram toda a superfície. Milhares de anos consecutivos na formação dos mares, guardando no seu seio fecundo as águas, para que surgissem os rios. Lençóis e mais lençóis de água intercruzam-se nas entranhas da terra, conservando-se e esperando as necessidades humanas como bênçãos do Senhor. E no cair das chuvas, outra chuva de fluidos aconteceu, processando-se a simbiose para que os elementos primitivos pudessem acasalar-se com o que estava chegando e a vida se expressar de variadas formas. Foi no seio térmico dos oceanos que surgiram os primeiros passos da vida na Terra, com o encontro dos dois elementos, físico e espiritual. Tudo isso idealizado e amparado pelos instrutores da vida maior, sem perda de um segundo sequer
nas suas visões benfeitoras, tendo Cristo como comandante da casa de Deus. O Mestre traçou os caminhos a seguir e ordenou a execução, dando a sua magnânima assistência permanentemente. Os seres vivos datam de bilhões de anos, sem que possamos nos certificar da verdadeira data por nos faltarem recursos para tais determinações. Os agentes vivos foram se agrupando por afinidade intrínseca, aparecendo os movimentos automáticos das formas unicelulares, que se dividiam dando nascimento a outras da mesma espécie, pela força do princípio espiritual. Eis que o progresso dominou e vários outros agrupamentos se processaram sob a visão espiritual, e formas variadas foram surgindo na extensão infinita das águas, com a sua característica de conservação e com o ambiente necessário à proliferação dos ensaios protozoários, rumo às vidas aperfeiçoadas. Nesta escalada evolutiva biológica, onde a ciência se perde na passagem da mônada espiritual de corpo para corpo, séculos e milênios se evaporaram como simples fumaça nas ventanias do tempo, e surgiu como glória da própria evolução o corpo humano, como Cristo idealizou antes que a Terra fosse. O corpo humano é, pois, o retrato do universo em miniatura, filho de bilhões de anos, pelo impulso da própria vida, vida de Deus. Estamos aqui dando apenas alguns traços dos princípios dos seres vivos. O estudo é fascinante, entretanto requer para acentuada compreensão muito amor. Sem ele, a sabedoria se perde nos labirintos das teorias. Convidamos todos os seres humanos que desejam entender e pesquisar as coisas do passado a dar as mãos à reforma íntima, à autoanálise, ao aprimoramento próprio. Somente por esta porta poderão entrar na escola divina dos conhecimentos da genealogia dos seres vivos, para depois buscar com mais segurança os caminhos do Espírito. Aqui, Miramês vai então nos falando um pouco dessa caminhada que o princípio espiritual, que dá origem ao Espírito e na realidade ele estagia por todos os reinos da natureza, ele nos mostra desde o princípio, onde a vida dos seres vivos iniciou-se nas águas, até que pudesse um dia chegar ao que hoje nós somos os seres humanos. Nas perguntas subsequentes, nós vamos ter a oportunidade de estudar melhor sobre a evolução do princípio espiritual, que estagiou no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até ser transformado em espírito e adentrar no reino hominal. Mas mais à frente nós vamos trabalhar essa questão. Ok, meus amigos?